Vai chegar aqui de altura, mas... Olá pessoal, a graça e a paz de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Nós estamos aqui ao vivo, com o nosso culto online, a nossa live, e é um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui com você nesse momento. Nós estamos aqui no Instagram, estamos também no Facebook, ao vivo com você, e graças a Deus por isso. Nós queremos começar, é claro, orando, buscando a presença do Senhor. Feche os seus olhos enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos orando, invocando a presença abençoadora do nosso Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, Pai, porque Te amamos, queremos consagrar esse momento, que Jesus seja centralizado, que a Tua palavra seja honrada, Pai, que o Senhor seja louvado, adorado aqui neste lugar, exaltado sobre tudo e sobre todos. Nós nos consagramos nesse momento de edificação, de crescimento, de comunhão com os nossos irmãos, ó Deus, Te agradecemos pelas oportunidades de chegarmos tão longe, em tantos lugares, através da internet, ó Deus, tanto no Instagram quanto no Facebook, ó Deus, todos esses meios, ó Deus, que o Senhor proporcionou para que a Tua igreja não pare em meio a essa pandemia, por mais que os nossos templos estejam fechados, a Tua igreja não está encerrada, paralisada, ela continua, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação de vidas, para a salvação de almas e para a restauração de todo pecador que se coloca diante da Tua presença e pede, ó Deus, a transformação da sua vida e se coloca aos pés da cruz. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, é o que nós Te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos cantar uma canção para você que está nos assistindo aqui, que o Senhor te abençoe com essa linda canção, intitulada Creio que Tu És a Cura. Nós vamos estar colocando as letras também. Você pode cantar aí da sua casa, através da sua rede social, acompanhar conosco esse louvor. Então cante conosco essa canção, vai ser algo muito lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em para mim. Creio que Tu és
Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Declare: nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh Senhor, nós precisamos de ti. A ti toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Venha reinar neste lugar, venha ser entronizado no meio dos louvores do teu povo, Pai. Te adoramos, Senhor, aqui neste lugar. Te adoramos. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua,
Senhor, nós queremos Te conhecer, Senhor, cada dia mais. Exaltar o Teu nome, Pai. Declarar as Tuas maravilhas. Declarar que Tu és Rei sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Aleluia. Querido, você que está me assistindo, se você quiser ofertar, dizimar, semear nessa obra linda de Deus, agora você tem a oportunidade de fazer isso. Nós estamos colocando na tela para você as nossas contas bancárias, a nossa chave Pix, o código também do PicPay. Você pode apontar o seu celular e fazer a sua doação, exercer a sua generosidade, ao mesmo tempo semear na obra do Senhor, semear numa família pastoral, abençoar esse trabalho, esse projeto lindo que nós estamos fazendo. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre a tua vida. Nosso ministério ele tem como ênfase formar novas lideranças. Temos como ênfase também abençoar o corpo de Cristo em diversas localidades, igrejas, localidades, com cursos e seminários. Também o tempo todo estamos evangelizando pessoas, atendendo, discipulando vidas. Temos uma igreja local, uma comunidade de pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que querem mais de Deus, e você tem a oportunidade de ser um cooperador fiel na obra do Senhor. Então faça a sua doação, sem constrangimento, com alegria no seu coração. Deus ama quem dá com alegria, quem oferta do fundo do seu coração, como uma expressão de generosidade, de amor, de gratidão a tantas bênçãos recebidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também ajudamos alguns pastores através dos recursos que chegam até nós. Nós abençoamos algumas vidas, algumas famílias pastorais. Então, você vai fazer parte de tudo isso. E Deus com certeza vai abençoar a sua vida tremendamente, em nome de Jesus. Desde já nós agradecemos o carinho, a generosidade dos irmãos para conosco. Que Deus multiplique as bênçãos sobre a tua vida. Que as janelas do céu se abram sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Venha a bênção do Senhor, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Como é bom adorar o nosso Senhor, né? Então esse é o nosso culto online, a nossa live. E agora o momento principal do nosso encontro, que é o momento da palavra. O momento da palavra. Antes da palavra, quero passar para o Rafa. Ele tem um aviso importante para você que está nos assistindo. Se você quiser fazer um curso abençoado, um curso de teologia, crescer e florescer no Senhor, ele tem um recadinho muito especial para trazer para você, nosso ouvinte, participante dessa live nessa noite. Obrigado, pastor, pela oportunidade novamente. Quero falar com você que está nos acompanhando agora pelas redes sociais, você que tem interesse em aprender mais da Palavra de Deus, aprender mais sobre a Bíblia. Nós estamos trazendo para Umuarama o polo do Seminário Teológico Luterano Livre, que se encontra ali em Campo Mourão. As aulas vão se iniciar agora no sábado, pela manhã, e nós vamos fazer um primeiro curso, um curso modular, chamado Panorama Bíblico, que hoje também é conhecido como Exegese do Antigo e do Novo Testamento. Você que tem interesse em aprender mais sobre a Palavra de Deus, conhecer profundamente todos os seus ensinamentos, tudo que a Bíblia tem para nos ensinar, eu convido você a estar conosco, a estar estudando conosco. Serão 10 encontros presenciais, não são encontros online, então tem essa grande vantagem. Hoje a gente encontra muito estudo online e pouquíssimos estudos presenciais, e nós vamos ter essa oportunidade de ter aqui em Umuarama esse curso presencial. Então fica o meu convite a você. Logo mais eu vou postar também o link, onde tem mais informações a respeito das datas, dos valores, para que você também conheça um pouco do CETEL, que fica ali em Campo Mourão, e do polo que nós estamos abrindo aqui em Umuarama agora. Fica o meu convite para você e aguardo o seu contato. Obrigado, pastor. Amém, queridos. Tudo isso está disponível também no nosso facebook.com/Igreja Casa na Rocha. Ali nós temos o cartaz, onde tem o telefone do Rafa, para que você possa entrar em contato.
tanto no Store quanto no status ali, né, nas nossas mensagens, você tem todas as informações disponíveis para você. Então, além do nosso Facebook, nós também temos o nosso Instagram, @Igreja Casa na Rocha. Tudo é bem fácil. O YouTube, o Instagram e o Facebook é o nome da própria igreja, Igreja Casa na Rocha. Nós estamos muito felizes pelo número de pessoas que todos os dias se acrescentam, né, nessa rede linda, nessa comunidade de fé, para aprender mais de Deus, para saber aquilo que está acontecendo no nosso meio, para participar desse movimento lindo de avivamento, de transformação de vidas, de restauração de casas, de famílias, de pessoas, pelo poder do Evangelho de Jesus. Paulo fala em Romanos 1:16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil. Então esse é o Evangelho que nós pregamos, essa é a palavra de Deus, a palavra transformadora do Senhor. Por isso eu peço que você abra a Bíblia Sagrada, que sempre tem destaque, tem primazia nos nossos eventos, nas nossas lives, em tudo aquilo que a gente faz, nós queremos honrar a palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus é que nos transforma, que restaura, que renova, que toca as nossas vidas. Abra comigo João capítulo 20, 19. João capítulo 20, versículo 19. João 20, 19. Aqui Jesus aparece logo em seguida sua ressurreição aos seus discípulos. E nós vemos, e a nossa ênfase vai estar na incredulidade de Tomé. E na palavra final desse trecho, que Jesus fala para você e para mim, é o destaque que nós queremos trazer hoje, nesse momento, à luz da palavra de Deus. O nosso tema hoje é bem-aventurado os que creem, né? Aqueles que creem sem ver, antes de ver. Bem-aventurado os que creem antes de ver, que é o nosso caso. Nós não tivemos a oportunidade de vivenciar, de ver com os nossos olhos o Jesus ressurreto, muito menos caminhar como os discípulos caminharam, os apóstolos, aos pés de Jesus, viram todas aquelas maravilhas que Jesus operou. Então é isso que Jesus vai nos ensinar hoje. Bem-aventurados são aqueles que creem sem ver ainda, mas já acreditam, confiam e creem em Jesus de Nazaré. Então vamos lá, João 20, versículo 19, a Bíblia Sagrada diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O desejo de Deus, o desejo do coração de Jesus é trazer paz, é promover paz no seu coração, na tua casa e na tua vida. A paz seja convosco. Versículo 20, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, né? Outras versões diz o costado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E aí, meu irmão, quando você vê Deus agindo, Deus movendo, você se alegra com o Senhor? O Senhor é a alegria do seu coração? Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Eles se alegraram ao verem o Senhor. E Deus quer se revelar a você, querido. Deus quer se manifestar na sua vida. 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Novamente aqui. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o que Jesus está dizendo, que eu e você somos missionários dele. Discípulos de Jesus, fazedores de discípulos. Todo aquele que tem uma aliança com Jesus, que firmou um compromisso com Deus, tem uma missão, uma vocação de ser enviado por Jesus na pregação do Evangelho, na transformação de vidas. Maharshi Chavda, um grande pregador, evangelista indiano, ele diz que o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Se você quer saber qual é o propósito da tua vida, meu irmão, é ser semelhante a Jesus e pregar o Evangelho de Jesus, transformador de vidas. 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quero declarar aqui nessa noite, sobre a tua vida, você que está me ouvindo, seja com seu celular, com seu tablet, seu notebook, às vezes na sua Smart TV, receba o Espírito Santo aonde você está. Da mesma maneira que Jesus soprou sobre os seus discípulos e eles receberam o Espírito Santo,
homens e mulheres comprometidos com o coração de Jesus, podem declarar palavras proféticas e o Espírito Santo vir sobre eles, assim como Paulo fez na cidade de Éfeso, em Atos 19. Paulo começou a orar por 10 homens que haviam ali no início da igreja de Éfeso, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles. Então receba, creia que o Espírito Santo pode vir sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba o Espírito Santo de Deus. E no 23, se de alguns perdoardes, diz Jesus, os pecados serão perdoados, e se lhes retiveres, serão retidos. Ora, Tomé, no 24 aqui, 24, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. E aí você, meu irmão, que está me assistindo, já viu o Senhor agindo na tua vida, na tua casa, na tua família? Você é capaz de dar um testemunho daquilo que Jesus vem fazendo na vida dos seus discípulos, na vida dos filhos de Deus? Olha o que eles falaram: vimos o Senhor. O Senhor quer se manifestar na tua vida, querido, e que você veja o Senhor agindo no teu dia a dia, nas tuas rotinas diárias. Mas ele respondeu, diz o texto sagrado: se eu não vir nas suas mãos, aqui Tomé dizendo, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, ou seja, no seu costado, onde havia entrado a lança, de modo algum acreditarei, disse Tomé, incrédulo, com o relato que os demais discípulos tinham dado da visão do Cristo ressurreto que eles haviam percebido e recebido até então. No 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. De novo aqui o Tomézinho. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Olha só, irmãos, num trecho de 10 versículos, 3 vezes Jesus está dizendo que a paz seja convosco. O que é a palavra paz? Paz no hebraico é shalom. Shalom significa a bênção de Deus que prospera. Mas no conceito bíblico, a palavra paz significa relacionamento harmonioso com Deus. No senso comum, a palavra paz significa ausência de guerra, ausência de conflito. É tudo que Jesus quer fazer na nossa vida: tirar as nossas crises, tirar os nossos conflitos interiores, como também familiares, relacionais, gerar paz, gerar um relacionamento harmonioso entre nós e Deus. Foi para isso que Jesus veio na cruz do Calvário, para promover paz convosco, contigo, comigo, com cada um que crê nesse Jesus maravilhoso, Jesus que morreu na cruz no nosso lugar. E no 27 a Bíblia diz: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo na minha mão e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, aqui no costado, onde havia entrado a lança dos soldados. Não sejas incrédulo, mas seja crente. É esse destaque que eu quero trazer para nós nessa noite. Meu irmão, não seja incrédulo, não seja temeroso, medroso, covarde. Não, o tempo que nós estamos vivendo são difíceis. Nós estamos no meio de uma pandemia, crise econômica, sanitária, muitas pessoas sofrendo, muitas situações. É claro, temos que perceber a realidade na qual nós estamos inseridos, mas a palavra de Jesus nessa noite para nós é que a paz seja convosco. E a outra palavra que Jesus tem para nós é: não sejas incrédulo, seja crente, creia, confie nas promessas, no cuidado do Senhor, na proteção do Senhor para contigo, querido. E aí o texto sagrado termina dizendo no 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconhece ao tocar no buraco dos cravos na mão, ao tocar no lado, no costado, no buraco que estava do lado, que atravessava e chegou até o coração, diz o texto sagrado. Tocando no Mestre, tocando em Jesus, ele acreditou e percebeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Será que Jesus é o Senhor da tua vida, querido? Ou é o pecado? Ou é as coisas erradas? Ou é as seduções desse mundo, os prazeres efêmeros que esse mundo ante Deus, contrário aos valores e princípios do reino de Deus, tem oferecido para as pessoas? Quem é o teu Deus? É Jesus de Nazaré? Ele é o teu Senhor? Ou é Mamon, o Deus das riquezas, do dinheiro? O dinheiro está em primeiro lugar na sua vida.
Quem é o Deus da tua vida, do teu coração? É o status social? É a sua fama, sua posição diante das pessoas, a sua vida profissional? É ali que você se vangloria? É ali que está apegado o seu coração? Que está em primeiro lugar? O que está em primeiro lugar na tua vida, querido? É Jesus de Nazaré? Ou o teu ego, o teu eu? Né? Tem de gente inflada hoje, com ego inflado, ególatra, né? Idolatra o eu, o ego, sua própria personalidade, ama a si mesmo. A geração atual é uma geração de amantes de si mesmo, amantes da autoimagem, amantes do culto do corpo. Mas Tomé reconheceu: Jesus, Senhor meu e Deus meu. Jesus quer ser o teu Senhor e o teu Deus, meu irmão. E no 29 disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes, mas bem-aventurados que não viram e creram em mim. Está falando de nós, irmãos. Nós não tivemos a oportunidade de ver com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos humanos, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré em carne, encarnada entre os homens. Não. Claro que alguns crentes ao longo da história, né, vários deles aí, esse próprio Maharshi da Chávida que eu falei para vocês, teve uma visão, um sonho, viu Jesus pessoalmente. Ao longo da história tem vários relatos de homens e mulheres que tiveram uma experiência transcendente, sobrenatural, um êxtase espiritual, onde eles tiveram um vislumbre, uma visão gloriosa de Jesus. O próprio apóstolo Paulo viu o Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Então Paulo é um exemplo de que Jesus pode aparecer pessoalmente, visivelmente, com o seu novo corpo glorificado, para quem ele quiser, de forma soberana. Mas a palavra de Deus para nós, querido, é: bem-aventurados que não viram, mas creram. Meu irmão, é isso que nós queremos destacar no dia de hoje. Bem-aventurados sou eu e você, somos nós, aqueles que não vimos Jesus com os nossos olhos, mas cremos que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Senhor. O mundo quer ver para crer. É assim que o mundo lá fora fala: se Deus existe mesmo, eu quero ver, mostra aí para mim. Eles querem ver para crer. Mas no reino de Deus nós aprendemos nesse lindo texto, por mais que Jesus, sabendo da debilidade, da incredulidade de Tomé, se mostrou visivelmente, materialmente para ele, colocou o dedo dele nos seus buraquinhos ali da mão, do cravo, dos pés, mostrou para ele a lança ali, o buraco da lança no seu costado. O que Jesus espera de mim e de você é que nós venhamos a crer para depois ver. No reino de Deus é assim: você crê primeiro para depois ver. É crer para ver, irmãos. Olha o que diz Hebreus 11, versículo 3. Olha o que diz o texto sagrado, um lindo trecho da palavra de Deus em Hebreus 11, 3. Fala sobre isso, sobre crer para ver. O mundo cético, agnóstico, contrário a Deus, quer ver para crer. O ceticismo fala isso: eu só acredito naquilo que os meus olhos podem ver. Eu só acredito naquilo que os meus 5 sentidos podem perceber. Mas Hebreus 11:3, o texto sagrado diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, ou seja, aquilo que nós vemos, veio a existir das coisas que não aparecem. Então no reino de Deus, primeiro é o invisível, para depois, através da palavra de Deus, acontecer o visível. Por isso, meu irmão, aquilo que está acontecendo com você, começa a declarar palavra profética, palavra de Deus em cima do texto sagrado, em cima da palavra. Libera a palavra de poder, libera a palavra de cura, de restauração sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre aquilo que você está vivendo. Começa a profetizar, começa a declarar, chama a existência através da palavra profética, da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para fazer do invisível visível, do natural sobrenatural na tua vida. É isso que diz a palavra de Deus, é crer para ver. Bem-aventurado aqueles que creem antes de ver. É o destaque nessa noite para mim e para você. Fé é crer antes de tudo, mesmo que eu não veja nada. Paulo mesmo diz: nós não andamos por vista, mas andamos por aquilo que cremos, pela nossa fé, por aquilo que acreditamos no nosso coração. Saiba, irmão, que o poder de Deus é liberado pela palavra de poder,
pela palavra de poder. E a palavra de poder não é a minha nem a sua, é a palavra de Deus. A sua palavra e a minha palavra não tem poder nenhum, são meras palavras no vento. Mas a palavra de Deus, ela ecoa no mundo espiritual e ela se torna realidade na nossa vida. Ela é tão tremenda que ela entra, ela ecoa na eternidade e às vezes transpassa séculos e ela se realiza. Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E Deus vai fazer aquilo que diz a sua palavra. O Salmo 33:9 diz o texto sagrado, presta atenção, se referindo a Deus, ele diz: pois ele falou e tudo se fez. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Agindo Deus, quem impedirá? Falando Deus, tudo vai se realizar na sua vida, meu irmão. O texto sagrado continua dizendo no Salmo 33:9, como nós já falamos, ele ordenou e tudo passou a existir. Só para você ter uma ideia, querido, a palavra ordem na Bíblia aparece 187 vezes. Ou seja, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus que ordena, Deus é um Deus que coloca o caos em ordem, organiza, coloca cada coisa no seu lugar. Quando Deus ordena, tudo passa a existir, tudo passa a se organizar, tudo passa a se sistematizar, porque o nosso Deus não é um Deus de caos. O diabo é o Deus da bagunça, o Deus com D minúsculo, né? O Deus do caos, da sujeira, do lixo, da podridão. Você pode ver, toda casa e lugar avacalhado, sujo, poluído, mal arrumado, é um ambiente propício para os demônios deitar e rolar. Porque Satanás promove o caos, a bagunça, o lixo, a sujeira. Se você gosta disso, querido, infelizmente você está atraindo demônios. Porque o local bagunçado, desorganizado, sujo, é um local propício para os demônios virem sujar. E virem e habitarem naquele lugar. Deus é um Deus de ordem. Ele fala, ele ordena e tudo passa a existir. Em meio ao caos, ele organiza. Ele fala e tudo se faz, é o que diz o texto no Salmo 33, versículo 9. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra de fé. Irmãos, o texto sagrado diz, está na nossa boca, mas também no nosso coração. E antes de chegar na nossa boca, a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Tem muita gente que é um cabeção evangélico, né? Sabe muito de teologia, sabe de doutrina, sabe trechos de cor, sabe, na mente aqui ele sabe muito de Deus. Só que a palavra só está na mente, não desceu no coração. E a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Só vai sair palavra de Deus pela tua boca se tiver permeado o teu coração da palavra de Deus. Por isso que em Colossenses Paulo diz, habite ricamente a palavra de Deus nos vossos corações. Deus quer permear, encher plenamente, fazer transbordar a palavra dele nos nossos corações. Por quê? Porque quando nós enfrentarmos um problema, uma luta, uma dificuldade, nós vamos liberar a palavra de poder, a palavra de fé, a palavra de Deus. E Deus vai colocar em ordem o caos da nossa vida. Ele vai falar e tudo vai acontecer. Ele vai ordenar e tudo vai passar a existir. É o que diz Romanos 10:8. Porém, o que se diz Paulo em Romanos 10:8? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Eu estou aqui para pregar a palavra de fé. Não é a palavra do pastor Giovanni que muda a sua vida. É a palavra de Deus na boca do pastor Giovanni. Se antes chegar no meu coração, enchendo o meu coração, enchendo a minha vida, eu vivendo uma vida coerente com a palavra de Deus, essa palavra de poder vai chegar dentro do seu coração. E quem faz isso é o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder, não tenho essa capacidade, mas o Espírito Santo pode fazer pousar essa palavra no seu coração. E a partir de então, a vida de Deus, a palavra liberada pela boca de um coração cheio de Deus, tem muito poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro destaque que nós queremos dar em cima desse texto bíblico que Jesus nos ensina é crer para ver, conforme esses textos que nós relatamos para você. Segundo princípio que nós aprendemos hoje, não sejas incrédulo, mas seja crente. É outro princípio que Deus quer nos ensinar agora. Nós vemos muitos crentes fragilizados nos tempos que nós estamos vivendo. Às vezes até pastores temerosos, medrosos, covardes, se acovardando. Irmão, agora que é tempo de ir para cima.
Agora que é tempo de se encorajar, de sermos ousados, de pregarmos como nunca. As pessoas estão fragilizadas, elas precisam de uma palavra de esperança, uma palavra de graça, uma palavra do coração de Deus para gerar esperança, fé, espantar o medo. Porque a Bíblia mesmo Sagrada diz: o verdadeiro amor, o perfeito amor lança fora todo medo. Quanto mais nós pregarmos a palavra amorosa do nosso Deus, todo medo se vai, todo engano vai, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só seremos libertos dos enganos, do medo, da ansiedade, das fobias, dos tormentos, se a verdade de Deus estiver na nossa boca e no nosso coração. Então é tempo de ir para cima, é tempo de saquear o inferno, é tempo de pregar o evangelho com coragem, com ousadia, com determinação. Não seja incrédulo, irmão, seja crente, seja pregador da palavra, viva a palavra, pregue a palavra, se unja com a palavra. 2 Coríntios 5:7, Paulo diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O crente anda pela fé. Romanos 1:17 também diz isso. E o justo viverá pela fé. Uma citação lá dos profetas menores. E o justo vive pela fé. Nós andamos pela fé e não por aquilo que vemos. Então às vezes você está olhando para as suas circunstâncias, para os seus problemas, para os seus gigantes, parecem intransponíveis, parece que você vai perder, parece que Satanás vai triunfar. Não é isso que o texto sagrado diz, meu irmão. Se você estiver em Cristo, se você for nova criatura, se você nasceu de novo, Cristo jamais vai perder para o diabo. Ande por fé, não por vista, não por aquilo que está acontecendo, mas creia, porque se você crer, você vai ver. E se tiveres fé, não sendo incrédulo, mas crente, Deus vai fazer na sua vida. Nós somos mais bem-aventurados que Tomé, o que nós aprendemos nesse texto de Jesus. Nossa fé é muito maior do que a dos discípulos que viram Jesus face a face, porque nós não vimos, eles viram, mas nós cremos, porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. A fé é algo dinâmico, é algo crescente, é algo pujante, é como um músculo, né? Você precisa exercitar a sua fé, né? O músculo, por exemplo, você precisa exercitar numa academia, andando, caminhando, para que o músculo cresça. A fé é a mesma coisa, você precisa exercitar a fé, declarar a palavra de fé, ver as coisas acontecerem exercitando a sua fé, confiando no Senhor. Nós temos aprendido a tríade da fé: confiar, entregar e descansar. O que é a fé? É confiar em Deus, é entregar tudo a Deus e é descansar em Deus. A fé é algo dinâmico, é algo que cresce. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir boas ministrações, né, ler a palavra, colocar em áudio a Bíblia Sagrada, louvores que falem sobre a Bíblia, mais a sua fé vai crescer. Ler bons livros que falem de coisas concernentes à Bíblia Sagrada, vai crescer. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 1:3. 2 Tessalonicenses 1:3, a Bíblia Sagrada diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus. Será que você tem dado graças a Deus? No tocante a vós outros, diz Paulo aqui. Ou seja, ele está falando dos irmãos ali na cidade de Tessalônica. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneiramente. Então Paulo está afirmando aquilo que eu acabei de dizer para você. A fé é algo dinâmico, é algo crescente, ela pode crescer de forma sobrenatural, sobremaneira, como diz o texto sagrado, e ele termina dizendo: e o vosso mútuo amor de uns para com os outros também vai aumentando. Olha que coisa linda, nós podemos crescer na fé, nós podemos crescer em sabedoria, também a Bíblia fala isso, Tiago 1:7, e nós podemos crescer no amor, irmão. Não se acomode na sua fé. Ah, não, eu tenho um pouquinho de fé, tá bom. Não, irmão, isso é maravilhoso, mas a sua fé pode crescer, a sua fé é dinâmica. Deus quer que você cresça, floresça no Senhor, amadureça em Deus, cresça em sabedoria, cresça no amor, cresça na comunhão com os irmãos, cresça no Senhor. É o desafio de Deus para nós nessa noite. Não prove também a Deus, não fique testando Deus, fazendo joguinhos com Deus, brincando. Não teste Ele, não duvide. Os céticos já fazem isso, aqueles que não acreditam em Deus, porque toda hora, né, como se Deus se colocasse em xeque, são os coitados.
se achando sábios, tornaram-se loucos, diz Paulo em Romanos 1. Porque trocaram, né, os atributos de Deus, a glória de Deus, pelas vaidades humanas, pela imagem do homem, pelas criaturas dessa terra. E por isso Deus os entregou às suas aberrações, às suas imoralidades, às suas perversidades. Deus os entregou, porque se acharam sábios e se encontraram como loucos. A verdadeira sabedoria é viver a vida da fé. Não tentes ao Senhor teu Deus, como o texto sagrado diz em Deuteronômio 6,16, como o povo de Israel tentou lá em Massá, a fortaleza de Massá. Muitos tentaram a Deus, agiram com incredulidade, se rebelaram contra a liderança de Moisés, falaram, murmuraram contra Deus. O que é tentar ao Senhor? Ficar murmurando, ficar reclamando, ficar blasfemando, ficar culpando Deus de coisas que Ele não tem culpa. Muita gente faz isso. Culpa a Deus de erros seus. Deus não tem culpa das coisas ruins que acontecem. Ou são coisas que a vida mesmo nos impõe, circunstâncias naturais, coisas corriqueiras que acontecem a todo ser humano, sejam bons e maus. Ou então a maioria dos nossos problemas, irmãos, são problemas que nós mesmos causamos. Pela falta de sabedoria, por escolhas erradas, por desprezarmos a palavra de Deus. A maioria das encrencas que nós vivemos, dos problemas que vivenciamos, são situações que nós mesmos nos colocamos, por erros e falhas, sejam morais, éticos, seja o que for. Então, irmão, não tente o Senhor, não seja rebelde, não murmure, não reclame. Deus não precisa provar nada a nenhum homem de que Ele é Deus, e Ele é o Deus. Nós temos aprendido na nossa série de ministrações sobre quem é Deus, né? Nós já fizemos 4 ministrações estudando o caráter, os atributos, as qualidades de Deus. Nós vimos quem é Deus, nós estamos aprendendo o caráter de Deus, e nós aprendemos ali que Deus não precisa tentar se explicar para homem algum. A Bíblia Sagrada dá de maneira clara a existência de Deus. Deus não tenta se explicar, provar que Ele existe, não. A Bíblia já relata como um fato de que Deus é o Criador, Ele já parte criando todas as coisas e assim vai fazendo toda a sua obra linda ao longo da história bíblica de mais de 1500 anos, na qual o texto bíblico foi escrito, né, por mais de 40 autores diferentes, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, uma obra-prima preservada ao longo dos séculos de um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus não precisa provar nada para você, meu irmão. Nada para você. Esse dia mesmo chegou um cara que quis bater boca comigo em rede social. Eu não perdi tempo com ele. Eu lembrei das palavras de Paulo, né? Paulo fala: evitem falatórios inúteis, que não levam a lugar nenhum. Eu só respondi para ele: ok, que Deus te abençoe. Pronto, acabou a briga, acabou a confusão. Não vou ficar batendo boca com quem não tem base nenhuma bíblica. Vou ficar perdendo meu tempo com ignorante? Jamais, querido. Fuja de confusão, de problema. Abençoe as pessoas e deixa o Espírito Santo agir. Porque se o Espírito Santo não convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é eu e você que vamos fazer isso. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A gente às vezes fica, brabo porque o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso empregador não é do jeito que a gente gostaria que ele fosse. E às vezes a gente quer fazer o papel de Deus, a gente quer empurrar a goela abaixo a palavra de Deus, a gente quer forçar a barra com alguém para que ele seja aquilo que a gente acha que ele tem que ser. Irmão, isso é querer fazer a obra que não é nossa, é de Deus. O Espírito Santo é quem faz a obra. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O que nós podemos fazer é dar um bom testemunho, pregar o Evangelho e interceder em favor daqueles que ainda não compreenderam as coisas espirituais. E fuja de confusões. Fuja disso, que isso não leva a lugar nenhum. E para terminar, nunca dê um passo sem uma palavra de Deus. Tem uma história lá na China de um cara que colocou na cabeça que Deus tinha falado com ele e que daí, diante das televisões lá da China, ele ia se jogar numa jaula cheia de leões e que Deus falou com ele que ele ia entrar naquela jaula de leões igual Daniel e não ia acontecer nada com ele. O que aconteceu? Ele entrou dentro da jaula
e os leões estraçalharam aquele homem, que achou, botou na cabeça e achou que Deus estava com ele, mas ele não tinha uma palavra de Deus. Assim também num outro episódio, eu me lembro, um cara, se eu não me engano também no Japão ou na China, ele quis caminhar sobre as águas, dizendo que Deus tinha falado com ele, ele saiu correndo no meio de um rio lá na China, se eu não me engano, no Taiwan, esses países lá orientais. O que aconteceu? Ele conseguiu até um trecho andar assim, um trechinho mínimo, né? Mas depois começou a afundar e passou vergonha diante das câmeras. Porque foi inventar moda, foi fazer algo sem uma palavra de Deus. Meu irmão, sem uma palavra de Deus a gente só vai passar vergonha. A gente só vai pagar mico e às vezes pode até morrer. Quando inculca algo na cabeça que Deus não falou. Deus só respalda a sua palavra, a voz do seu espírito ou a palavra revelada de Deus. Deus não respalda loucura. Deus não respalda insanidade. Deus não respalda desequilíbrio. Deus respalda a sua palavra. Então nunca dê um passo na sua vida, nunca tome uma decisão importante na sua vida sem uma palavra de Deus. Para que o tiro seja certeiro, para que a escolha seja abençoada, nunca dê um passo sem uma palavra de Deus. Então quais foram os dois princípios que nós aprendemos hoje? Primeiro, no reino de Deus é crer para ver. Não seja igual Tomé, que quer ver para crer. Bem-aventurado aqueles que creem antes de ver. É a palavra do mestre para mim e para você. E o segundo princípio, meu irmão, não importa o tempo que nós estamos vivendo, não seja incrédulo, mas seja crente. Confie no Senhor. Quem confia entrega, e quem entrega descansa em Deus. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Que você profetize em meio ao seu caos. Mesmo quando os nossos olhos não estão vendo, você vai declarar a palavra de fé, a palavra de Deus, a palavra poderosa. E quando Deus falar, Ele vai fazer. Quando Ele ordenar, tudo vai passar a existir. Porque o nosso Deus é fiel e cumpre as suas promessas e a sua palavra diante de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Aí estão disponíveis para você as nossas redes sociais, para que você entre em contato conosco, nosso site. Entre lá, irmão. Nós temos artigos, vídeos, áudios. Nós temos muita coisa ali abençoada. Todas as nossas plataformas digitais. Tem mais de 1.300 vídeos para vocês. Muitos áudios. A gente já está colocando bastante áudio. Todas as nossas novas ministrações já no Spotify, no Google Podcast, você já pode ouvir ali, está disponível para você. Pessoas do mundo inteiro, 6% das pessoas que nos assistem estão na Escócia, né? Olha que legal. 42% brasileiros que estão nos Estados Unidos. Então, essa palavra já está se propagando para todos os cantos, porque é a palavra poderosa do Senhor. Continue conosco, continue conectado conosco. Que Deus abençoe sua vida e o seu coração. E eu quero terminar aqui orando por você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. O pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos a tua palavra, honrando a tua palavra, declarando que a tua palavra é poderosa para ordenar o caos da nossa vida, para colocar em ordem aquilo que está bagunçado, para alinhar o nosso coração com o céu, para nos colocar no prumo de Deus, no alinhamento celestial. Pai, promove alinhamento nos corações, em cada vida, através do Teu Espírito Santo, vai revelando, vai mostrando aquilo que precisa ser mudado na vida de cada um. Pai, vai transformando as realidades, transformando as vidas, porque o Evangelho de Jesus é poder para todo aquele que crê. Pai, obrigado porque nós somos bem-aventurados, ou seja, somos felizes, nós somos abençoados, porque cremos em Jesus de Nazaré. Mesmo não vendo com os nossos olhos, um dia nós o veremos assim como Ele é. Lá nos portais eternos, lá nas moradas celestiais, veremos o Salvador ressurreto, Jesus, o Cristo, que foi crucificado, mas ressuscitou por amor a nós. Veremos as marcas nas suas mãos, veremos as marcas nos seus pés, veremos o furo no seu costado, veremos que o nosso Jesus
nós lembraremos lá no céu que se adentramos naquele lugar é fruto do sacrifício do Filho de Deus, que morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados, para revelar a graça, a misericórdia, as compaixões de Deus para conosco, meros pecadores, que pela graça de Deus alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoe cada vida, Pai, traz a resposta, opera um milagre, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, em nome de Jesus. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos sobre cada dizimista, sobre cada ofertante, sobre cada irmão e irmã que está me ouvindo. Sejam abençoados, as janelas do céu se abram, portas de emprego, portas de negócio, os teus anjos trabalhando em favor dos teus filhos, Pai, a luz do teu rosto brilhando, o favor, a bênção, a presença abençoadora de Deus, o shalom que prospera venha sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa cada um dos teus filhinhos e os guarda nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, com uma fé inabalável, uma fé corajosa, um coração inabalável diante de todas essas dificuldades. É o que nós te pedimos. Também oramos em favor daqueles que estão sofrendo nos leitos de hospitais, sejam nas enfermarias, nas UTIs, lutando, ó Deus, pelos seus pulmões, lutando pelos seus organismos, com o seu sistema imunológico. Vai ativando, vai abençoando, vai capacitando, vai tirando, Pai, aqueles que estão na beira do caos, da morte. Ó Deus, tu que és o Deus, o doador da vida, tu podes operar milagres e maravilhas, trazer a vida aquele que está à beira da morte, aquele que está ali quase chegando, ó Deus, no momento de definição da sua vida. Senhor, tu podes fazer isso. Protege os nossos médicos, enfermeiros, todos aqueles funcionários públicos e privados que estão na frente do campo de batalha, mais susceptíveis, aqueles que são mais vulneráveis, mais frágeis na sua saúde. Pai, levanta o teu povo em oração, em intercessão na brecha, Pai, de joelhos dobrados, clamando por céus abertos. Ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que a graça e a paz do Senhor venham sobre você. Deixe seus comentários aí na descrição do Facebook, do YouTube, nós estaremos respondendo você, estaremos orando pela sua vida. E não se esqueça, seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Compartilhe esse vídeo através de todas as suas redes sociais, todas as mídias que você tiver. Faça isso, nos ajude compartilhando, para que essa mensagem chegue o mais longe possível através da sua vida, através do seu auxílio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.